Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que alegria que você chegou até aqui. Que bom que nós estamos juntos nessa caminhada e eu creio que depois dessa quarta e última aula você terá uma bela ferramenta para travar um grande combate espiritual, um combate pela tua santificação. Olha, recapitulando, nós vimos na primeira aula um entendimento introdutório, colocamos as bases, as premissas sobre o que é defeito dominante e a relação que esse termo tem com o temperamento que há em nós. Na segunda aula, aprofundamos o tema dos temperamentos. Na terceira aula, nós vimos como reconhecer o nosso defeito dominante usando 4 ferramentas ou 4 atividades concretas, ok? E acrescentamos essas atividades no nosso projeto de vida espiritual. Agora, na última aula, nós vamos aprender a como lidar e como vencer este defeito dominante. Sim, é possível. E através disso, eu tenho certeza que nós daremos um grande passo de qualidade na nossa vida espiritual. Ok? Eu quero começar não com o Padre Garrigou Lagrange agora, mas com o nosso livro Temperamento Controlado pelo Espírito, que diz assim, olha só. Ao examinar atentamente as 4 classificações do temperamento e ao analisar-se objetivamente, você estará prontamente capacitada a especificar a qual tipo você pertence. É necessário lembrar-se de que nenhum indivíduo é exclusivamente de um dos tipos de temperamento. A maioria das pessoas é predominantemente de um tipo, com características pelo menos de um ou dos outros tipos. Ou seja, eu tenho um tipo de temperamento predominante, mas existem características dos outros temperamentos que também estão em mim, ok? Não posso me classificar exclusivamente com esse temperamento. Há traços dos outros em mim, mas um é predominante. E a desordem deste temperamento que eu possuo como predominante é o que chamamos de defeito dominante. Ok? Uma vez tendo determinado seu temperamento básico, preste muita atenção às suas forças e fraquezas. Não é vontade de Deus que suas características ingênitas sejam destruídas. Aquilo que herdamos como características no nosso comportamento. Olha, eu pareço meu pai, eu pareço minha mãe nesse jeito de agir, nesse jeito de falar, ok? Desde que seja uma maneira de me comportar ou de falar equilibrados, está tudo bem. Parecer com mamãe ou com papai, não tem problema, ok? É sua vontade que Cristo seja glorificado em todas as áreas de sua vida, dentro da estrutura da sua própria personalidade. Você pode vir a constatar que algumas de suas forças ingênitas estão sendo negligenciadas em sua vida, ou que outras estão sendo utilizadas em excesso, até que suas ações sejam o trabalho do corpo. Não podemos, então, negar o nosso temperamento, mas usá-lo em nosso favor. Ok? Um exame honesto de suas fraquezas pode ser muito útil para indicar as áreas de sua vida que necessitam da unção do Espírito Santo. Lembre-se de um fato importante, diz o autor. Se você é um cristão, não tem de ser escravo de suas fraquezas. Isso é uma grande verdade, minha gente.
basta a gente recapitular aqui a ideia dos temperamentos para termos mais uma visão, uma percepção de aonde que nós nos enquadramos, ok? Basicamente, existem 4 temperamentos. Porém, nós podemos ainda dividi-los em 2 blocos. Existem as pessoas que são extrovertidas e as pessoas que são introvertidas. A primeira pergunta que eu te faço: você se vê mais como uma pessoa extrovertida ou introvertida? Isso vai te ajudar no seu exame de consciência. Dentro do grupo dos extrovertidos, existem 2 temperamentos: sanguíneo e colérico. Dentro do grupo dos introvertidos, melancólico e fleumático. Ok? Relembrando, a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, ou a maior impressão que ela tem de si, são as características do temperamento sanguíneo. É uma pessoa pusilânime, impaciente, egoísta e emocionalmente instável. O colérico é uma pessoa que se sente autossuficiente, não precisa da ajuda de ninguém. É impetuoso, cruel, irascível, explosivo. Ambos, seja o sanguíneo, seja o colérico, tornam a pessoa muito extrovertida. Não no sentido de ser engraçado, no sentido de externalizar com muita facilidade o que ela pensa, suas emoções e etc. E nem sempre ela externaliza de forma boa, equilibrada, às vezes é de uma forma irascível. Por isso, o sanguíneo ou o colérico, facilmente eles têm uma tendência para a ira, para ficarem irados com facilidade diante das coisas, das situações. Do outro lado, no grupo daqueles que são mais introvertidos, existe o temperamento melancólico e o fleumático. O melancólico, ele é mais voluntarioso, egocêntrico, crítico e pessimista. Já o fleumático, ele é mais indolente, provocador, obstinado e indeciso. Aqui o livro citou as características negativas, ok? Dos temperamentos. Mas você lembra da aula número 2 que eu elenquei as características positivas? Pois é. Se aqueles que são extrovertidos, o sanguíneo, o colérico, eles têm uma tendência para a ira, aqueles que são introvertidos, o melancólico e o fleumático, têm uma tendência para o medo. Ok? O interessante é que tanto a ira como o medo têm como fundamento o egoísmo. E o que o Espírito Santo faz em nós? Nos tira do egoísmo, porque o Espírito é dom, é doação. E ele nos faz sairmos de nós mesmos, ele nos cura de todo egoísmo. Então, aqui já entendemos uma coisa valiosíssima. A cura do defeito dominante só pode vir pelo Espírito Santo. Nós colaboramos com o Espírito, fazemos a nossa parte, mas quem nos cura é Deus. É evidente, meus irmãos, que o primeiro passo para vencer o defeito dominante é clamar o Espírito Santo. É ter uma vida de oração no Espírito. Por isso eu digo a você, como vai a sua vida de oração pessoal? Como vai o seu projeto de vida espiritual? Como você tem rezado, com intensidade ou de qualquer jeito? Reze. Reze, como se hoje fosse o último dia da sua vida. E agora eu passo para o nosso autor principal, que é o Padre Garrigou Lagrange, que diz aqui justamente no final dessa parte do livro onde ele fala do defeito dominante, ele diz como combater o defeito dominante. Ok? Primeira coisa que ele coloca, que está em sintonia com outro autor. Esse defeito principal não é vencido enquanto não há um verdadeiro progresso na piedade ou na vida interior. Enquanto a alma não chegou a um verdadeiro e estável fervor da vontade, isto é, aquela prontidão da vontade diante de Deus, que é, segundo São Tomás, a essência da verdadeira devoção,
Enquanto a alma não chega nesse estado, nada é feito. Para este combate espiritual, é preciso recorrer a 3 meios principais. Caneta e papel na mão. Anote. Na aula passada eu falei de 4 ferramentas para você entender, conhecer o seu defeito dominante, não foi? Nessa aula eu vou te dar 3 ferramentas para você combater o seu defeito dominante. E assim, nunca mais abrir brechas para o diabo na sua vida e na sua casa. Entendeu? A primeira arma já foi apontada e o padre Garrigou Lagrange fala com toda a categoria. A oração. Número 1. Primeira arma para combater o defeito dominante. A oração sincera. Senhor, mostrai-me o principal obstáculo para a minha santificação, aquele que me impede de aproveitar as graças e as dificuldades exteriores que recaíram para o bem da minha alma. Ou se eu soubesse recorrer melhor a vós nessas ocasiões. Que bonita essa oração que o padre coloca no livro. Os santos, diz o padre Garrigou Lagrange, chegavam até a dizer, como São Luís Bertrand, queimai aqui, Senhor, cortai em mim tudo o que me impede de ir a vós, para que me agracieis eternamente. O beato Nicolas de Flue dizia também, Senhor, tira de mim tudo o que me impede de ir a ti. Dá-me tudo o que me conduzirá a ti. Toma-me de mim e dá-me todo a ti. A vida de oração sincera, uma vida no espírito, de oração profunda, com disciplina, é a primeira grande arma contra o inimigo. Primeira grande arma contra o nosso desequilíbrio. Em outras palavras, uma pessoa que reza, não de qualquer jeito, só para cumprir tabela, não. Uma pessoa que reza, ela está em constante vigilância diante de si mesma. E quando, diante do seu comportamento diário, do seu temperamento, vem aquela vontade de se desequilibrar, seja para a ira, seja para o medo, como já aprendemos, essa pessoa imediatamente combate, porque ela está em vigilância na oração. Se hoje de manhã eu rezei com fervor, e rezei mesmo, no meio da manhã surge uma provocação que vai me levar para a ira, para a explosão, ou algo que me dá aquela vontade de fugir de medo, porque eu não quero encrenca. Eu aprendo a me dominar e a ser manso. Ou eu aprendo a ser forte e enfrentar o que eu preciso enfrentar com equilíbrio. Por quê? Porque eu estou na graça, eu estou em vigilância de oração. Primeiro passo. Não tem para onde correr, não. Vida de oração sincera. Segundo passo, segunda arma neste combate espiritual, o exame. Que exame? Diz o padre, esta oração não nos dispensa do exame, ao contrário, leva a ele. E como diz Santo Inácio de Loyola, conviria sobretudo aos iniciantes escrever cada semana quantas vezes cederam a esse defeito dominante, que quer reinar neles como um tirano. O exame de consciência. Imagine, meu irmão, minha irmã, se toda noite ou toda manhã cedo você fizer um exame do dia e perceber se naquele dia que se passou você cedeu ao defeito dominante. Você começa a perceber padrões de comportamento. Você começa a perceber os gatilhos que te provocam a ira ou o medo. Você começa a se analisar. Então, ao mesmo tempo que você reza, pedindo Deus força, pedindo Deus a libertação, a graça para se manter ordenado, equilibrado, ao mesmo tempo você faz um bom exame de consciência diário. Se conhece, se percebe. E aí, quando você começa a entender o mecanismo da sua vida, quais são os gatilhos que facilmente te levam ao desequilíbrio, você tem munição na sua mão. Diante de uma próxima situação que vai gerar em mim uma provocação, né? Aquele gatilho para eu explodir ou para eu travar, para eu fugir, antes de que o desequilíbrio venha e eu erre, e eu caia, e eu peque,
eu já estou atento. E eu consigo remediar. E eu consigo agir com equilíbrio. E eu consigo combater esse inimigo. Ok? Agora, veja, você uniu a oração com o exame de consciência. Duas ferramentas poderosas, duas armas poderosas de santidade. Você une agora a terceira, que também é extremamente poderosa e importante. E ele diz, enfim, é extremamente conveniente impor-se uma sanção, uma penitência, a cada vez que recaímos nesse defeito. Pronto. Eu te proponho uma meta. Reze com disciplina, com vontade. Faça exame de consciência. E quando no teu exame de consciência você perceber que naquele dia você caiu, você vai praticar uma penitência em reparação a essa queda. Renato, que penitência? Você escolhe. Você escolhe. Ontem eu tive um escorregão e caí diante do meu defeito dominante. Perdi o controle no meu comportamento e fiz o que não devia fazer. Então hoje eu vou passar o dia inteiro fazendo jejum, o dia inteiro sem celular. Eu vou fazer o dia inteiro, sei lá, uma oferta ou uma caridade, uma penitência que você escolhe. Ok? Escolha. Hoje eu vou tomar um banho gelado. Escolha uma penitência para reparar a queda e assim você vai se autodominando. É um exercício importantíssimo, meus irmãos, importantíssimo. Ele diz, essa penitência pode ser uma oração, um momento de silêncio, uma mortificação interior ou exterior. Existe aí uma reparação da falta e uma satisfação pela pena que lhe é devida. Ao mesmo tempo, assim se adquire mais atenção para o futuro. Você fica esperto. Ao mesmo tempo, se adquire atenção para o futuro. Entendeu o segredo da penitência? E ele ainda diz, assim, muitos foram curados do hábito de soltar maldições, impondo-se cada vez a obrigação de dar uma esmola como reparação. A pessoa irascível, toda vez que era provocada e perdia o equilíbrio, ela amaldiçoava as pessoas ou falava palavras de maldição no vento. E ela foi percebendo isso e falou, toda vez que eu falar uma palavra de maldição, eu não vou usar nenhum exemplo aqui porque eu não quero falar palavras de maldição, mas você me entendeu. Eu explodi diante da situação, fiquei irado, e aí eu solto no vento palavras de maldição, mas e começo a falar. Às vezes até invocando Satanás dentro da minha casa, com as palavras que eu uso. E aí eu percebo que eu estou cometendo esse erro de novo, e eu me imponho uma penitência. Penitência dói. E no outro dia eu começo a ficar mais esperto. Eu não posso. Eu preciso frear minha língua. Ok? Então, você entendeu o processo? Rezar, exame de consciência e penitência. 3 armas. E você vencerá nesse combate espiritual. Como combater o defeito dominante? Colocando esses exercícios em prática. Que bom que você chegou até aqui. Completou essas 4 aulas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, 2 coisas finais. A primeira, não deixe que o inimigo roube essa semente que foi plantada no seu coração. O que eu partilhei com vocês a partir desses grandes autores vem da palavra de Deus, vem do céu para nós. Eu não inventei nada. Eu partilhei com vocês algo que é da nossa teologia, da nossa fé. Não deixe que o inimigo roube essa boa semente que foi plantada no seu coração. Ou seja, coloque em prática, leve a sério estes exercícios espirituais. Ok? Segunda coisa, que hoje eu venho pedir a você, eu convido você a me ajudar neste projeto. Sabe como? Trazendo mais alunos. São cursos gratuitos. Eu tenho um grande desejo de alcançar muitas e muitas almas para Deus. Se esse curso fez bem para você, eu tenho certeza que ele pode fazer bem para pelo menos mais umas 10 pessoas que você conheça. Então,
Não faz uma coisa não. Não pega esse link e só envia para as pessoas. Olha que curso legal, assista. Não. Envie para as pessoas o convite para elas se inscreverem na minha lista de transmissão, assim como você se inscreveu. Então eu repito, não mande o link dessas aulas para as pessoas. Não. Mande aquele link que você clicou ou o meu telefone pessoal dizendo assim, fale com o professor Renato Almeida, para você se inscrever na lista de transmissão e receber os cursos gratuitamente. Me ajude a divulgar esse projeto. Você entendeu? Repito uma vez mais. Não me ajude entregando o link das aulas para as pessoas. Não. Me ajude trazendo as pessoas para a minha lista de transmissão. Passe meu contato para elas, mande aquela mensagem de propaganda, de marketing que eu mandei para muitos de vocês, onde a pessoa clica no link e fala comigo pelo WhatsApp. Então me ajude dessa forma para alcançar muitas almas para Deus. Que Deus abençoe você poderosamente e daqui a um mês eu entregarei um novo curso de formação católica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.